Amém. Boa noite, última arca. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, conversar com o nosso Paizinho. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão aqui, por aqueles que estão vindo, Senhor, aqueles que não puderam vir, Senhor, seja por motivo de enfermidade, trabalho, Senhor, que o Senhor esteja com eles também, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, que seja um tempo de comunhão na Tua presença, que seja um tempo para glorificar e honrar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa palavra que nós vamos receber hoje, que eu não atrapalhe, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas mulheres, Senhor, por esse dia, Senhor, que é dedicado a elas, Pai. Em nome de Jesus, visita elas, cuida delas, Senhor, em nome de Jesus. Toma cada uma delas nas Tuas mãos, Senhor. Que elas possam, Senhor, cada dia mais, Senhor, conhecer e prosseguir a conhecer a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para fazer no nosso meio hoje, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos aos avisos. Essa semana que entra agora, nós vamos começar o Clube do Livro e nosso primeiro livro vai ser o Cristianismo Puro e Simples, né, que a gente vem conversando nas últimas semanas. É um livro do autor C.S. Lewis, né? Ele fala sobre os fundamentos do cristianismo e é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que o C.S. Lewis elaborou para uma série de sermões na rádio da Inglaterra, numa época em que a Inglaterra estava perdendo a guerra, e aí eles convidaram ele para fazer uma mensagem de esperança. E aí foi onde ele montou essa série, que acabou virando o livro. Então fala dos fundamentos do cristianismo, mas de uma forma a gerar esperança nos corações, né? A gente vai começar, vai ser toda quarta-feira, às 8 da noite, aqui no nosso espaço. E aí vocês estão convidados, quem quiser participar, tá? A gente vai gravar a partir, não dessa quarta agora, porque essa quarta vai ser mais a apresentação, a formação do grupo, mas a partir da outra quarta nós vamos estar gravando pelo menos a introdução, né, um breve resumo daquilo que foi lido na semana, mas o compartilhamento é só pessoalmente mesmo, tá bom? Deus abençoe, estão todos convidados. Amém? Continuando, eu quero só apresentar duas literaturas aqui para os irmãos, porque assim, hoje nós vamos interromper excepcionalmente a série dos Gálatas, nós vamos continuar da sequência em Gálatas 5 na semana que vem, e a gente está utilizando esse material, Paulo para Todos, especificamente o livro sobre Gálatas, do N.T. Wright, comentário bíblico, né? Paulo para Todos. A gente tem utilizado esse material para ajudar nessa exposição do livro de Gálatas, né? Então, assim, é um material muito recomendado para quem quer se aprofundar, né, no Novo Testamento, essa série de Paulo para Todos, não só de Paulo para Todos, mas tem os Evangelhos para Todos, né? Tá? E esse aqui será o próximo livro do Clube do Livro, já para ir preparando. 3 meses a gente vai estudar o cristianismo puro e simples, depois nós vamos, meditando sobre discipulado, nós vamos estudar o livro O Discípulo, do autor Juan Carlos Ortiz, tá? Também 3 meses, para já ir se preparando, quem quiser participar com a gente, tá bom? Deus abençoe. Seguindo aqui, vamos continuar lendo o catecismo, tá? O catecismo que a gente adota aqui para estudo e para meditação é o catecismo Nova Cidade. Por que o catecismo Nova Cidade? Porque além dele ser no formato mais atual, ele tem um formato de devocional semanal. Eles são 52 perguntas e respostas, como todo o catecismo, né? Falando dos fundamentos da fé cristã, nesse formato pergunta e resposta para facilitar a memorização, tá bom? No livro em si, é uma coisa que a gente recomenda, você vai ter explicado uma meditação sobre a pergunta e resposta. No culto a gente faz só a pergunta, a resposta e a oração, tá bom? Pergunta de número 10. O que Deus requer nos mandamentos 4º e 5º? No 4º, ele requer que, no dia de sábado, gastemos tempo no culto público e privado de Deus. Descansemos do trabalho rotineiro. Sirvamos ao Senhor e ao próximo, e assim antecipemos o sábado eterno. No 5º, que amemos e honremos nosso pai e nossa mãe, submetendo-nos à sua piedosa disciplina e direção.
texto para reflexão, Levítico 19, 3. Todos devem reverenciar sua mãe e seu pai e guardar meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. Vamos orar então. Oração. Pai doador de vida, só florescemos quando andamos em teus caminhos. Tu nos criaste e nos dizes que temos necessidade de descanso. Guarda-nos de nos justificar mediante obras incessantes. Dá-nos humildade para honrarmos nossos pais, que sempre vivamos por teus mandamentos e não por nossos próprios instintos. Amém. Glória a Deus. Amém? Então hoje, como eu falei no início, a gente vai estar dando uma pausa na série, tanto na série de Gálatas quanto na apresentação da igreja. Por quê? Hoje é um dia especial. Hoje é o dia delas, das mulheres, né? É o Dia Internacional da Mulher. Parabéns às mulheres. Deus abençoe e continue fortalecendo e acrescentando sabedoria a cada uma de vocês. Amém? E hoje nós vamos estar refletindo sobre essa questão da mulher. A questão da importância da mulher, do papel da mulher. Hoje nós vamos estar refletindo sobre isso. Tá bom? Então, para começar essa reflexão, vamos voltar como Jesus gostava de falar. No princípio não era assim. Ele sempre, quando falava, ele puxava lá para qual é o plano original de Deus, né? Então vamos voltar para o plano original de Deus. Vamos começar refletindo sobre Gênesis 2:18. De tudo que Deus fez na criação, ele sempre vai falando que era bom. Fez o sol, fez os luminares, fez a terra, fez os animais, água, terra. E ele sempre falava, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Mas chega um momento que Deus fala que não é bom. Quando que é isso? Em Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Gênesis 2:18, na Nova Almeida Atualizada. Por que eu fiz questão de falar até a versão que eu estou usando? Porque hoje em dia tem várias versões, várias traduções, né? E uma tradução que tem gerado muita polêmica, e a gente vai conversar sobre isso hoje, é essa que eu vou ler aqui. Gênesis 2:18, o mesmo versículo, tá? Só que agora na NVI, na sua versão atualizada, que é só encontrada no aplicativo da Bíblia YouVersion, que ainda não está impressa. Então, Gênesis 2:18, o mesmo texto. Então, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Amém? Vamos refletir sobre isso. A palavra usada no original desse texto é Ezer Kenegdo, tá? Assim, especificamente, eu não gosto de ficar puxando essa questão do hebraico, do grego, porque fica parecendo que a gente fica falando, teologia, o cara quer mostrar, quer se amostrar e tal. Não é por conta disso. Especificamente nesse texto, eu acho muito legal a gente voltar a isso. Por quê? Porque ressignifica a mulher. Eu acho que assim, a gente precisa resgatar essa origem. Por isso de voltar para o original. Porque, infelizmente, as nossas traduções, muitas das vezes, ficam aquém do que o texto original se propunha, né? Ezer Kenegdo, neste contexto, fala da mulher. Mas estes vocábulos, ao longo de todo o Velho Testamento, eles são repetidos mais 20 vezes. Todas as outras vezes se referem a Deus. A única vez que esses vocábulos Ezer Kenegdo se referem à mulher, só se referem à mulher, não tem nenhuma vez que é para o homem. E todas as outras vezes é para Deus. E essa ajuda que é falada ali, esse socorro, é mais um socorro. É uma coisa sem a qual você não pode viver. É mais ou menos um comparativo, uma ilustração que eu achei muito bonita, que um pastor fez uma vez. É como se fosse aquela boia no naufrágio. É uma coisa que te socorre desesperadamente.
né? Então, assim, é esse tipo de socorro e de auxílio que o texto está se referindo. E esse socorro bem presente no momento da angústia, que se refere a Deus em outro texto, né? É, é, é isso que essa palavra quer retratar, né? Eu gosto, vamos pegar outros exemplos aqui, ó. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Esse socorro ali também é Ézer. Que o Senhor, isso está em quê? Salmo 121, 1 e 2. Que o Senhor lhe responda quando estiver em perigo. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que ele lhe envie ajuda. Ézer. Entendeu? Então, isso é aquilo que a mulher é chamada. Entendeu? Então, não é uma coisa secundária ser esse socorro e esse auxílio. Não é um papel secundário. Tá? É um papel de suma importância, tanto que é a única coisa que Deus fala que não era bom, que o homem não tivesse esse socorro, que não tivesse essa pessoa que lhe correspondesse. Tá? Hoje em dia tem muita discussão porque tem igrejas que são igualitaristas e tem igrejas que são complementaristas. Mais uma vez falando difícil. Mas vamos lá, para explicar isso para vocês entenderem. O igualitarismo é aquele ramo da igreja que entende que homem e mulher são 100% iguais diante de Deus. Então, que a mulher pode fazer todos os papéis que o homem pode fazer e o homem pode fazer todos os papéis que a mulher pode fazer. Entendeu? Nós não cremos dessa forma, nós cremos de uma forma complementarista. O que é isso? Que ambos têm igual valor diante de Deus, mas têm papéis distintos, tá? Por quê? Porque o texto sagrado nos fala assim. Vamos ver o que o texto vem dizendo, tanto de um ponto quanto de outro, tá? O texto mais usado para dizer que homens e mulheres são iguais é o texto de Gálatas que a gente estudou faz uns 20 dias, mais ou menos. Gálatas 3, 28. Depois a gente vai conversar sobre esse texto mais a fundo, mas só para expor ele. Gálatas 3, 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Esse é o texto do pessoal que fala assim, não, é todo mundo igual, você viu aí? Judeu, grego. Se a gente fala que não tem diferença entre judeu e nem grego, por que a gente fala que tem diferença entre homem e mulher? Só que aí, quando você vai para outros textos, você começa a ter problema. Por quê? Porque 1 Pedro 3,7 fala o quê? Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa. O homem deve honrar a sua esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira, ou seja, ela é herdeira junto com você. É a mesma herança que ela tem direito, da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Né? 1 Pedro 3,7. Então, Pedro faz uma distinção muito clara. Aqui não está falando sobre pregar na igreja, sobre se é para pregar, se não é para ensinar. Não, ele fala no casamento, que é para o homem tratar a mulher como parte mais frágil. Peraí, mas se ela é igual, por que tem que tratar diferente? Entendeu? Então, por isso que quando fala que ela é 100% igual, textos assim mostram que não é assim que é visto. Entendeu? Aí a gente vamos voltar para o texto anterior para você entender. Porque é aquela história do texto e o contexto. Então vamos agora ler o texto de novo, Gálatas 3, só que agora ao invés de só o 28, nós vamos ler desde o 27 até o 29. Porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher,
porque todos vocês são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por que eu quis voltar aqui? Porque o texto está falando de salvação, que diante de Deus para salvação, todos nós somos iguais em Cristo. Por quê? Porque a gente foi revestido de Cristo. Então, quando Deus olha para te julgar, Ele não vê você mais, Ele vê Cristo, porque você se revestiu de Cristo no batismo. É isso que o texto está querendo dizer. Então, que para Deus, Ele quando for julgar, Ele não vai julgar a gente segundo judeu, segundo grego, segundo homem, segundo mulher. Ele vai olhar Cristo, 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 Cristo. Porque fomos revestidos de Cristo. É isso, nós somos iguais em valor e nós somos iguais na questão da justificação, no meio de salvação. É isso que o texto quer dizer. Quando você saca só essa questão de judeu, grego e tal, fica parecendo que é uma questão de igualdade. Mas quando você mostra o contexto, você vê que é uma questão de salvação. O mesmo sangue de Cristo que paga a dívida pelo homem, paga a dívida pela mulher, paga pelo judeu, paga pelo grego, pelo escravo, paga pelo liberto. É isso que quer dizer o texto, tá? Então, falando sobre isso, eu quero trazer aqui hoje, pode ser por causa da minha menina, da Estherzinha, mas assim, eu vou trazer um resumo, en passant, versão Marcelo, do livro de Esther. Para a gente saber a história de Esther, para a gente ver o papel do homem e da mulher, tá bom? Então, assim, vou contar para vocês a história de Esther. Esther se passa no reinado do rei Assuero, do Império Persa. O rei estava dando uma festa, eu vou contar na minha versão. Ele estava dando uma festa, logo no início do livro, capítulo 1. E aí ele dando festa, se exibindo, tanto que mostra durante 180 dias tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. Aí no meio daquilo ele se exibindo para outros governantes, ele chama a sua rainha, a rainha Vasti. Ele manda chamar, porque ele queria mostrar a mulher dele que era muito bonita, ele queria tirar uma onda, olha a minha mulher e tal, não sei o quê. E aí ela vira, não vou. Se recusou a atender o pedido do rei. E aí os caras pegam e já põem aquela pilha, né? Olha, se a sua mulher te confrontou, agora isso vai pegar mal, porque todo mundo vai confrontar. Porque se o rei pode ser confrontado, qualquer um pode ser confrontado. O que ele faz? Ele pega e se separa de Vasti. Quando ele se separa de Vasti, começa a história, entra na história Esther. Porque dentre os muitos locais que ele tinha dominado também Israel. E aí, no meio do povo, havia Hadassah, que passou a ser chamada de Esther para poder ocultar a sua origem judaica. E aí é mandado procurar as virgens mais belas de todos os povos para trazer, para que o rei escolhesse dentre elas uma nova rainha. Tá? Aí o tio dela, porque ela não tinha pai nem mãe, manda ela não falar que ela era de origem judaica. Ele omitir a sua origem. Tá? Quando isso acontece, Esther é pega pelos oficiais do rei e levada para ser tratada junto com as virgens que tinham sido selecionadas de diversos povos. Enquanto isso, Mordecai, que é o tio de Esther, ele começa a ficar do lado de fora intercedendo por Esther. E ele sempre cuidando e perguntando para os oficiais se estava tudo bem com ela, se ela estava bem, se ela estava se alimentando, como que estavam as coisas acontecendo. Enquanto ele estava assim, ele é usado por Deus. Olha como é que às vezes pequenos pontos que você faz vão ter grandes efeitos.
né, lá na frente. Então, enquanto ele estava ali fazendo o papel dele de intercessão pela parente dele, ele observa o quê? Uma conspiração contra a vida do rei. Está no capítulo 2, no verso 21. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester. E Ester disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. Os 2 conspiradores foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas, diante do rei. Tá? Antes disso acontecer, durante esse tempo que ele estava intercedendo, Ester foi escolhida rainha pelo rei Assuero. Tá? E aí ela foi escolhida e foi feita rainha. Tá? Nesse passado esse tempo, um oficial do rei chamado Amã, ele tinha um alto cargo e muita importância e muita influência, e ele gostava de ser honrado. E as pessoas se curvavam quando Amã passava. Só que quando Amã passava por Mordecai, tio de Ester, ele não se curvava. Por quê? Porque os judeus não se curvam para ninguém a não ser a Deus. E aí o que acontece? Falaram isso para Amã. Ó, não é só ele que não se curva. Ele não se curva e ninguém se curva, dos judeus. Amã faz um plano e ele consegue convencer o rei, falando assim, olha rei, tem um povo aí do meio dos seus dominados que não te obedece. Por quê? Porque você manda se curvar diante dos seus oficiais e dos governantes e eles não se curvam. Esses povos são os judeus. Vamos pegar e vamos eliminar para que fique de exemplo que todo mundo tem que obedecer ao rei. E marcou-se uma data e foi avisado para todas as localidades do reino que era para eliminar os judeus. Os judeus iam ser exterminados. Era um plano maligno para exterminar os judeus. O que acontece? Mordecai vai falar e avisa isso para Ester. Tá? Então, isso está no capítulo 4. Tá? Quando Mordecai soube tudo o que havia se passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram para ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para Mordecai, para que Mordecai pudesse vestir e tirar a vestimenta de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Ester, chamando Ataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha escolhido para servir, lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei, todo o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem e mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva,
E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Então, como que funcionava? Ele chega e fala, Esther, intercede por nós, eles vão se aniquilar. Aí o que acontece? Ele manda esse recado para ela, só que ela fala como é que funcionavam as coisas. Quando ia falar com o rei, e você ia pelo pátio interior do palácio, se você não tivesse sido chamado e o rei não te desse ouvido, você era sentença de morte, você era pendurado na forca e acabou, independente do seu cargo, se fosse governador, se fosse rainha e tal. Agora, se nesta ida para falar com o rei, ele estendesse o cetro para você, ele tinha te concedido a palavra. Só que ela ficou com medo, por quê? Porque nos últimos 30 dias ele nem tinha chamado ela para outras coisas. Quanto mais para ela fazer um pedido. Mas olha quando ela responde para ele assim, olha o que Mordecai fala. Então Mordecai, isso versículo 13 do capítulo 4, pediu que respondessem a Esther, não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai fez tudo que Esther lhe havia ordenado. 2 pontos significativos aqui. Primeiro, o discernimento de Mordecai acerca de como a provisão de Deus aconteceria. Por quê? Porque ele entendia que os planos de Deus se cumpririam. Ele tinha uma consciência de que os judeus eram o povo escolhido. Então ele pega e fala, olha, quem sabe não foi por isso que você foi eleita rainha. Mas fique sabendo que se você não fizer o papel que você foi levantada, de outro lugar virá o socorro para Israel. Mas você e a sua casa vão perecer. Não pense que porque você é rainha, você vai escapar do juízo. Mas, quem sabe, não foi por isso que Deus te colocou aí. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho muito importante destacar aqui, mas que é para a gente conversar num outro tempo, é como Esther se prepara. Isso a gente vê ao longo das Escrituras. Gente que se deu bem, que recebeu a provisão de Deus, e gente que se deu mal. Tá? O que eu quero dizer com isso? Esther busca o favor de Deus. Ela jejua. Ela busca o favor de Deus através de jejum. E ela clama um jejum e a intercessão do povo. Tá? Neemias, por exemplo, vai aparecer da mesma forma. Neemias também foi favorecido por um rei. Mas antes dele consultar o rei, ele ora. Diferente, por exemplo, de Josué. Josué perde uma batalha que teoricamente era para ser fácil, eles tinham acabado de vencer Jericó, e aí ele vai para enfrentar o povo, se não me engano é de Ai, e aí ele pega e fala assim, não, esses caras são fraquinhos, vou levar só um pedaço do exército, só que ele não consulta Deus, e eles perdem a batalha. Entendeu? Por quê? Porque para mostrar de quem nós dependemos e como que nós devemos nos preparar, tá? Mas isso a gente vai falar mais numa outra oportunidade, mas olha a sabedoria que Esther tem, tá? Então Esther vai e faz o que ela se propôs. Depois do tempo de jejum, ela aparece. Quando ela aparece, o rei estende o cetro para ela e lhe é favorável. E ele fala, olha, até metade do reino te darei, o que você quer? Aí ela fala assim, olha, eu gostaria que você, rei, e Amã viessem para um jantar, né, para uma refeição,
um banquete que eu vou preparar. Aí o rei, por quê? Porque ela já queria fazer tudo isso na frente de Amã, que era o inimigo do povo, tá? Então, ela preparando esse ambiente, ela fala: olha, rei, eu queria que você e Amã fossem num banquete que eu vou preparar. Antes disso acontecer, Amã pega e fala assim: nossa, me dei bem, conta para a família dele, olha, eu vou até participar de um jantar na casa da rainha. E aí eles falando que, nossa, o Mordecai continua não me honrando, aí o que acontece? Eles pegam e falam assim: olha, prepara para ele uma forca, e quando te derem um pedido, você manda enforcar Mordecai nessa forca. Beleza. Neste meio tempo, à noite, olha como é que Deus faz. O rei não consegue dormir. E quando ele não consegue dormir, ele tem uma vontade de ver o livro das memórias, né, o livro das crônicas da Média e da Persa, que era onde estava escrito sobre Mordecai. E aí ele lendo a história, porque ele estava com aquela ânsia de ler aquilo ali, ele vê que Mordecai foi usado para poder salvar ele de uma tentativa de assassinato. Aí ele fala assim: peraí, mas o que ele recebeu por ter me salvo? Ah, não recebeu nada. Como assim? Não teve nada? Não, nós precisamos honrar ele. Aí o que ele faz? Ele chega e fala para Amã: Amã, você que é meu conselheiro, meu governador aí, o que o rei deveria fazer? Olha como Deus inverte a sorte das pessoas. O que o rei deve fazer para honrar uma pessoa que ele quer muito honrar? Aí Amã já estava se sentindo grande, porque ia no banquete lá da rainha e tal, não sei o quê. Ele pega e pensa que é para ele. E aí ele fala todos os seus desejos. Aí ele fala assim: olha, eu acho que você devia, rei, para honrar, você devia emprestar uma roupa sua, emprestar um cavalo seu, botar a coroa nesse homem e pedir que as pessoas, que ele fosse levado pela rua e que as pessoas o saudassem. Aí o rei olha: muito legal essa sua ideia, faz isso com Mordecai porque ele me salvou. Hã? E aí Amã, que odiava Mordecai, que preparou uma armadilha para matar o povo dele, Amã é obrigado a honrar Mordecai. Ele tem que ir pelas ruas com o cavalo do rei para Mordecai ser honrado, né? Isso daí é uma das coisas que acontece. Aí, quando finalmente chega o banquete, Esther denuncia Amã. Denuncia Amã. Vamos lá, no capítulo 7. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendido. O que você quer? Até metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que minha vida seja resposta a meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendidos como escravo ou escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessa. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração o instigou para fazer uma coisa dessa? Onde está esse homem? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei. Cara, ele ficou tão apavorado e tão perdido, porque o rei saiu indignado e ele viu que ia morrer. Então, no desespero, ele corre até a rainha. Quando ele corre, ele cai meio que na cama da rainha. Aí o rei fica mais indignado ainda, pensando assim: e você ainda quis se aproveitar da rainha? E aí ele manda matar Amã na forca que ele tinha feito para Mordecai. Olha como é que é feito a justiça de Deus, tá? E aí, o que acontece?
o rei faz um novo decreto. Por uma questão da lei, ele não poderia desfazer o seu decreto. Perdão. Desfazer o seu decreto. Só dá uma olhadinha se está tudo bem, por gentileza. Desfazer o seu decreto, porque uma vez que é selada a lei, ele não pode desfazer. Ele pode tentar fazer uma lei que reverta os efeitos da primeira, mas ele não pode desfazer a lei. Então, o que acontece? Ele tinha mandado destruir o povo, mas nesta nova lei, ele permite e equipa os judeus para se defenderem, se organizarem em defesa. Ele pega e manda ordens para todas as províncias, capacitando os judeus para se defenderem, se armarem, se equiparem e se organizarem. E é isso que acontece. E aí, quando os inimigos vêm para aniquilar os judeus, ao invés disso acontecer, os inimigos são mortos. São mortos. E no final, Esther ainda pede que os 10 filhos de Amã sejam enforcados assim como ele foi. No final, é instituído a festa do Purim. O que é isso? Esther chega a ficar conhecida e é instituído na nação uma festa do Purim, porque Pur é lançar sortes. Pur foi o que aconteceu quando lançaram sortes para poder instituir a lei que ia matar os judeus. E Purim é porque a sorte foi revertida. E aí o povo pôde se defender e aniquilar os inimigos. E aí se instituiu que se contasse essa história através das gerações de como Deus tinha sido bondoso e como, através de Esther, tinha havido livramento para o povo judeu. E eles eliminaram os seus inimigos. E aí isso foi instituído e até hoje os judeus comemoram o Purim. Até hoje eles têm, inclusive essa festa é citada no Novo Testamento. Tá? O que eu quis tirar? Por que eu contei toda essa história? O nome do livro é de quem? Livro de Esther. O nome que ficou gravado na história é o nome de uma mulher. A pessoa que foi usada para interceder e gerar livramento para o povo foi uma mulher. Mas ela lutou na guerra, ela lutou contra os inimigos e ela matou os inimigos? Não, ela não matou ninguém. Os homens do povo judeu que foram lá e mataram os inimigos. Algum deles ficou com seu nome gravado na história? Não, não ficaram com o nome gravado. Então entenda que tiveram importância tanto um quanto o outro, participaram da ação de Deus no mundo para livrar uma nação, mas um teve um papel e outro teve outro papel. É isso que eu quero mostrar para vocês. E olhem como foi honrada Esther, a ponto do que ela fez ser lembrado por gerações e lembrado até hoje. Então, no plano de Deus, cada um tem um papel. É por isso que nós somos chamados de um corpo. Paulo fala, um é mão, o outro é pé, o outro é olho, entendeu? Então, assim, alguns vão ter uns papéis mais de serviço, outros vão ter uns papéis mais de destaque, mas todos são importantes. É só você pegar, eu falo muito de metáfora de hospital por conta da minha realidade, mas é só você pegar, por exemplo, o pessoal dos serviços gerais. Manda parar os serviços gerais no hospital. O hospital trava. Por quê? Porque na primeira cirurgia que você fizer, que a sala ficar suja, que não tiver quem limpe, o que vai acontecer? Aquela sala não vai poder mais ser usada. Você vai para a próxima. Você vai para a próxima. Por mais que o centro cirúrgico tenha 5, 6 salas, terminou as 6 cirurgias, acabou. Não tem mais sala para fazer. Já travou ali o centro cirúrgico. Estou falando só um exemplo bobo, né? Um exemplo hipotético que alguém ia limpar. Mas estou falando só para vocês verem a importância.
que adianta ter um cirurgião, um neurocirurgião cheio de especialidade, se não tiver quem prepare o ambiente para ele poder trabalhar? Né? Então existem papéis e papéis, né? E todos têm valor, todos são importantes para que as coisas aconteçam. Tá? E por que existe aquele texto, voltando mais uma vez, aquele texto que diz que não existe homem e mulher? Aquilo ali é para salvação. O preço que foi pago por um homem é o mesmo preço que foi pago por uma mulher. É o sangue do Cordeiro, Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue de Cristo. Mas nós devemos o quê? Honrar as mulheres. É como Pedro fala, nós devemos honrá-las e tratá-las como parte mais frágil. E elas são nossas co-herdeiras, né? E cada um tendo o seu papel, tentando se encaixar, se complementar para que os propósitos de Deus se cumpram em cada lar, em cada família, né? Uma coisa que eu acho muito especial é um troço bem, não tem a ver exatamente com esse contexto, mas para vocês verem, quando Deus quer falar de um amor especial, ele não refere ao amor de um homem. Quando Deus fala, por exemplo, ainda que uma mãe que amamenta deixe o seu filho, é porque assim, é tipo como se fosse o ápice do amor humano. É uma mãe que amamenta. E mesmo que uma mãe que amamenta abandone seu filho, eu não te deixarei. Então olha como é especial o amor que a mulher tem. Olha como a mulher tem uma capacidade de amar diferenciada, né? E cada um tendo o seu papel e andando em ajuda, é aquela história. É um dos motivos que, quando a gente pensa nessas questões de tradução, como eu falei lá para vocês, de auxiliadora ou de aliada, aliada cabe em forma de tradução? Cabe. Mas pensa só o seguinte, na hora da guerra, você pensa que um aliado vai estar na guerra junto com você. Né? Por exemplo, sei lá, vamos falar dos nossos contextos hoje em dia. Israel pensa que os Estados Unidos vão estar junto com ele no campo de batalha, entendeu? Eles são aliados, eles vão brigar juntos, entendeu? Agora, quando a gente pensa nos papéis de homem e mulher, o homem ele não vai estar junto com a mulher por exemplo, se um ladrão entrar, os dois vão brigar. Não, o homem vai, defende a mulher. É como aconteceu, por exemplo, na guerra. Na guerra agora, naquele atentado, naquela situação que aconteceu lá em Israel, que o pessoal do Hamas entrou lá, teve um senhor que salvou a família inteira. De que forma? Ele era um senhor idoso, ele sabia que ele ia morrer, tinha pouca chance de sobreviver, mandou todo mundo se esconder no bunker e ele ficou como se estivesse jantando e como se ele fosse o único morador da casa. Mataram ele, torturaram ele, mataram ele, mas a família foi livre. Por quê? Porque foi o homem que se posicionou naquela situação de homem. Da mesma forma que a gente entende que em determinados contextos, a mulher, por exemplo, pode ajudar nas despesas da casa. Mas assim, essa coisa de que tem que dividir a conta, tem que fazer não sei o quê, tem que trabalhar tanto quanto eu, não é o que está na Bíblia. Nós temos que tratar a mulher com honra, nós temos que tratar a mulher como uma parte mais frágil. É onde não tem nada de machismo aqui. Tem justamente do quê? De Pedro querendo honrar as mulheres, de Pedro reconhecendo o valor delas e mostrando para os homens como eles devem se portar com uma mulher. Né? E que nós possamos aprender com isso. Nós possamos entender que Deus usa uma mulher como usou Esther, mas ele usa também os homens que batalharam na batalha que Esther preparou. Né? Deus usa de formas diferentes para que o seu propósito finalmente seja realizado. Amém? E que nós possamos buscar a cada dia o nosso papel no plano de Deus, o propósito que Deus tem para cada um de nós, que nós possamos a cada dia buscar a forma que Ele escolheu para que nós glorifiquemos o nome dEle, seja num papel de ir para o campo, seja num papel de ficar em casa, seja num papel de estar cuidando da família,
seja no papel de estar pastoreando a família, independente do papel que Deus colocou você, que você faça tudo para a glória do Senhor. Deus abençoe a cada mulher, que Deus abençoe que cada dia mais as suas vidas sejam honradas como é falado na palavra do Senhor, que cada dia mais os homens possam aprender a honrar e a valorizar a mulher, e que nós possamos crescer em harmonia diante do Senhor e dos homens. Em nome de Jesus, Deus abençoe, que seja um final de dia especial para cada uma das mulheres que nos assistem e para cada família aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos meditando e refletindo, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre o Teu propósito desde o início, Senhor. Quando o Senhor constitui o primeiro casal, Senhor, que nós possamos, Senhor, a cada dia mais estar refletindo o Seu propósito e a Tua presença aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, nos mostra, Senhor, como honrarmos uns aos outros, como cuidarmos uns dos outros, Senhor. Que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Nós te pedimos, Pai, guarda-nos, fala com cada um, com cada coração, cada família aqui representada, Senhor. Fala com aqueles que vão estar ouvindo através da gravação, Senhor. E em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada para cada um de nós, Senhor. É o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.